Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, no versículo de número 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Nós vamos ver aqui nesse terceiro capítulo de 2 Pedro falando sobre a vinda do Senhor. Ele vai falar aqui sobre o dia do Senhor. Se anteriormente ele estava falando da corrupção, ele estava falando de todos os desejos da carne, de vontade, pessoas que estavam se desviando da verdade. Ele estava falou sobre os falsos mestres, aqueles que estavam enganando a muitos, e que já os falsos profetas, existiam desde o início, ali da igreja. Então nós vamos observar que ele vem nos preparando, fazendo nós trazer-nos a lembrança, tudo aquilo que foi ministrado, que foi pregado, que foi ensinado. E ele começa aqui no versículo de número 1 falando: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Então, ele traz a lembrança, ele traz novamente, ele desperta as mentes, com uma sincera lembrança, de tudo que já tinha sido profetizado, que os profetas, que os apóstolos, tinham falado, o que realmente é a respeito do mandamento do Senhor, a respeito da vinda do Senhor. Ele diz no versículo de número 3: Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está falando aqui a respeito de pessoas que estavam zombando, porque muitos estavam aguardando o dia do Senhor. Porque muitos naquela época já estavam aguardando, já estavam vendo que os últimos dias, do ser humano, os últimos dias, devido a tanta corrupção, tanta coisa que acontecia naquela época, já estava aguardando, porque muitos estavam andando de acordo com seus próprios desejos, e aqueles que não criam, eles estavam zombando, e até aqueles que criam, eles se apostatavam da fé, dizendo que isso não iria acontecer. Então, muitos hoje podem dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque não aconteceu ainda. Todas as coisas permanecem do jeito que está. Não é que permanece do jeito que está. Muitas coisas estão acontecendo, nós estamos observando a cada dia, mas as promessas do Senhor têm se cumprido, porque o Senhor virá nas nuvens, mas o Senhor também tem vindo todos os dias, vem buscar. Alguém morre, e quando morreu, segue-se o juízo, segue-se ali o juízo, e a partir daquele momento a pessoa vai aguardar o grande dia do Senhor para ser julgado pelas suas obras. Versículo 5 ele diz: Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existe os céus e a terra. Esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo, naquela época, foi destruído pelo dilúvio. Ele está falando aqui a respeito do dia de Noé, que foi pela água que foi destruída ali, e somente a família de Noé foi salva, porque eles foram os únicos que creram nessa promessa. O versículo 7 diz: Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo.
reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então, se antes foi com água, agora será com fogo. Se antes as pessoas, ali, que aguardaram entraram numa arca, a partir de mas o Senhor Jesus ele vem e ele vai deixar claro que a partir de agora vai ser com fogo, vai ser através do fogo. Então, muitos não estavam acreditando, não estavam vivendo essa de maneira que realmente estivesse aguardando a vinda do Senhor, da maneira a qual estivesse aguardando o dia do Senhor. Então, quando Jesus ele fala no versículo 25 de Mateus, no capítulo 25, versículo 41, ele diz: então lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o próprio Senhor Jesus ele deixa aqui já na sua palavra que como será com fogo. E quando nós olhamos, muitos zombam a respeito disso, não acreditam, mas aquele que permanecer até o fim, com certeza ele será salvo. Quando diz no versículo, quando ele diz no versículo, onde está a promessa? Versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Versículo 5, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra, que foi tirada da água através da água. Foi pela água que o mundo naquela época foi destruído. Versículo 7. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não adianta olhar, o calendário do Senhor é diferente do nosso calendário. Então, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Então, a conta é diferente. Então, se um dia dele é para como 1000 anos, então o Senhor ele tem a maneira, a sua cronologia é diferente da nossa, do nosso tempo, que contamos aqui 24 horas no dia, 365 dias no ano. Para o Senhor não, um dia é como 1000 anos. Então, isso é para que nós possamos aguardar, saber aguardar, e com paciência no Senhor. O 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco, quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, o Senhor, ele não quer que nenhum se perca, mas ele quer que todos venham, se arrepender realmente dos seus pecados, dar ouvido à palavra do Senhor e passar realmente a ser uma nova criatura. Então, ele tem sido paciente, para com cada um de nós. Ele foi paciente com aqueles que ainda estão, para se chegar ao Senhor, para entregar a sua vida. Ele também tem sido paciente. Versículo 10 diz: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimados se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Então, virá como ladrão. O ladrão ele não avisa. Quando ele vem e invade a casa. Ele vem e chega numa hora oportuna. Então, assim também será a vinda do Senhor. Ela virá no dia, na hora em que ninguém sabe. Com grandes tons, os elementos queimarão e dissolverão, e a terra e as obras daquele que nele há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Ele responde: pessoas que vivem em santidade e piedade. Então, se nós vivemos aguardando o Senhor, sabemos que Ele vai vir a qualquer momento, devemos ter uma vida santa e piedosa, se afastando de tudo, como ele diz no versículo 2, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, o elemento ardente derreterão.
Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, essa é a nossa esperança. Aguardando esse novo céu e nova terra, o Senhor ele vai transformar, tudo vai ser restaurado. Então, no versículo 14 ele diz: Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculado e irrepreensível. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. A exemplo do que fez em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então, muitos vão distorcer, né, vão ser ignorantes, falta de entendimento, de sabedoria, né, de conhecimento, e vão querer realmente tentar, mas nós precisamos, né, estar ligado, buscando a cada dia a direção do Espírito Santo, a revelação, buscando cada dia, né, se aproximando mais e mais da palavra do Senhor, para que a nossa fé seja aumentada, para que possamos aguardar o dia do Senhor, né, fazendo com uma vida santa, uma vida irrepreensível, com uma vida piedosa, né, para que assim o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, além de vidas e almas se renderem ao Senhor, nós também, né, nos mantermos de pé e preparados, aguardando o dia do Senhor. O versículo 17 diz: Portanto, amados, sabendo disso, que antemão guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípio, vindo a perder a vossa firmeza. Então, devemos nos guardar, né, de pessoas que sem discernimento, né, estão realmente mudando o princípio, né, fazendo com que muito venha perder a sua firmeza. Até mesmo falando que como foi, né, os nossos pais no passado, como foi os cristãos que se absteram de tantas coisas, que viveram uma vida separada para o Senhor. Muitos têm condenado isso e têm tirado a firmeza de muito, porque muitos têm se deixado levar pelo secularismo, pelo modismo, né, por tantas outras coisas que têm enfraquecido a sua fé e têm feito a pessoa viver de maneira até mesmo dissoluta, sem aguardar a vinda do Senhor. 18 diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora, na eternidade. Amém. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa aguardar o grande dia do Senhor e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.